Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ozanancast. Nesse quarto episódio, o Ozanancast traz uma temática pouco discutida no nosso meio vicentino, que é como o vicentino pode viver bem a quaresma. Essa relação entre a nossa vida cristã e a nossa vida vicentina. E para isso, nós convidamos aqui o nosso querido diácono William, não eu, mas o meu xará, para explicar um pouco para a gente como que um católico vicentino, especialmente, pode viver bem a quaresma, ele que vive essa vocação vicentina. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria me encontro aqui. Como vocês falaram, eu sou vicentino também, sou diácono permanente, mas também sou vicentino. Graças a Deus, sou vicentino há muitos anos. Com relação à pergunta do Xará, o carisma vicentino na quaresma, vamos assim já pensar. Nós falamos que o vicentino está visitando Jesus. Então, Jesus está ali na pessoa do pobre. E, por sua vez, nós também recebemos, através do pobre, a visita de Jesus. Então, é muito assim, o vicentino, ele é muito ligado a Jesus, sempre. As obras do vicentino, elas sempre são buscadas, conquistadas junto ao Evangelho, à Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Então, é a forma, assim, sintetizando, de o vicentino viver bem a quaresma é realmente levar essa vida mais de reflexão, de humildade, que é próprio do vicentino ser uma pessoa humilde. Então, de reflexão, a gente nos entregar mais às coisas de Deus, às coisas do Evangelho. Nós esquecermos, assim, entre aspas, das coisas aqui da terra. É claro que tem coisas que a gente tem que fazer, as coisas essenciais, mas não nos deixarmos levar por coisas que nos atraem, que às vezes são boas, bonitas, mas não é ali que está a felicidade que vai ser eterna do vicentino. As nossas atitudes, enfim, sempre tem que estar ligado às coisas de Jesus, de Deus. Muito bonito ouvir isso, né, porque nós todos enquanto vicentinos, a gente sabe da importância dessa dedicação principalmente à visita vicentina, né. A gente fala que às vezes a gente assume muitos cargos na sociedade, mas que o primordial, o principal tem que ser a visita ao pobre, e a gente não pode perder isso de vista, né. E o senhor falando sobretudo na quaresma, né, a gente entender, né, como que a gente pode viver a quaresma de maneira mais consciente, né. Você falava desse desprendimento das coisas do mundo, e realmente, às vezes, a gente tem as essencialidades, né, a gente vive no mundo, a gente tem as nossas obrigações, responsabilidades, o trabalho, né, mas mais do que isso, a gente conseguir viver, sabendo que nós nascemos para outra coisa, né, que o nosso fim último não é a morte, que é próprio da nossa vida cristã, né. Então falando um pouquinho dessa consciência que a gente tem enquanto vicentino, você falou da humildade, né, que ações práticas a gente poderia ter para viver de maneira mais consciente a quaresma? A quaresma, ela é tempo de conversão, porque nós seres humanos, que Deus nos criou com muito amor, mas nós temos as nossas fraquezas humanas, como Adão e Eva tiveram. Sucumbiram à influência da serpente, que no caso seria o demônio. Então, por quê? Porque Deus nos deu liberdade, desde o começo nós temos um livre-arbítrio, né, de fazer assim o que a gente quer, se quer fazer o bem ou o mal, mas é claro que Deus está falando, faz o bem, é o bem, é o bem. Nós devemos, então, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, o ser humano é orar e vigiar, porque por mais que, assim, às vezes a gente está na igreja, está rezando, mas a gente tem que vigiar para não cair numa fraqueza, né, seja contra um irmão, contra os mandamentos da igreja. Então, sempre nós devemos estar vigilantes. E na quaresma é o melhor tempo de nós nos desligarmos assim, sem abandonarmos as nossas obrigações domésticas,
mas a quaresma é o tempo próprio para a gente estar mais junto de Deus. Tem gente que acaba relacionando a quaresma como algo negativo, como sofrimento, como um período doloroso. Pensa, não, eu tenho que fazer, é hora de fazer penitência, né? Ficar sem comer carne e tal, e não vê o verdadeiro sentido disso, né? Então, explica um pouco sobre como que de verdade viver essa quaresma de forma que não é simplesmente um sofrimento, né? Que é a pessoa realmente se preparar para a Páscoa e passar por esse período aí de forma onde ela tem a reflexão preparando para o período pascal. Certo. A quaresma é sempre assim, como ela envolve o sofrimento de Jesus, como você falou, nós temos assim a atração, socorrer a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está numa dor. Se eu às vezes tomei assim um pouco negligente com alguma visita ao assistido, aí eu despertar a partir da quaresma eu voltar a ser um vicentino verdadeiro como Ozanam queria, como eu, Espírito São Vicente Paulo. Isso é muito bonito, né, porque a quaresma, de modo geral, ela é um tempo de recolhimento para todos os cristãos, né. Até o Papa Leão falou e reforçou, né, sobre, o jejum, a oração e a caridade. E quando o senhor fala sobre isso, né, muitos cristãos, às vezes, vivem uma vida cheia de atrações e talvez um pouco desregulada, e a quaresma acaba sendo esse período que traz de volta as pessoas. E fazer essa associação com a nossa vida vicentina para trazer de volta para o verdadeiro trabalho é muito importante, né, a gente entender que, ao mesmo tempo que a quaresma é importante que a gente faça o jejum, que a gente tenha as nossas penitências, que a gente se volte a se olhar para a igreja, que a gente possa também ali voltar os nossos olhos para o nosso trabalho, para que ele seja bem feito, né, fazê-lo e fazê-lo bem, como Ozanam sonhou, né, como São Vicente nos inspirou. E é exatamente isso, né, esse tempo também que nos convida à reconversão à nossa vocação vicentina, né. E o senhor como diácono, como vicentino, conheço o diácono William há muitos e muitos anos, né, confrade. Conheceu muito pequenininha, e a gente sabe que essa vivência que para nós é tão comum, né, muitas das vezes a gente fala muito dessa vivência da vida vicentina junto ao pobre, às vezes a gente vai perdendo ela ao longo do caminho, né, às vezes pela quantidade de coisas. E aí, queria que o senhor, né, sugerisse para nós, assim, como que a gente poderia viver a quaresma de maneira mais profunda, né? Pensando no nosso trabalho, seria visitar mais regularmente as famílias, ou buscar famílias novas, ou realmente se dedicar um tempo ali, ações práticas que a gente poderia fazer, tal como a gente coloca as penitências, né? O senhor sugeriria alguma coisa que a gente poderia fazer nesse sentido para fortalecer a nossa caminhada vicentina? A Sociedade São Vicente Paulo, ela é tão respeitada, uma obra de Deus mesmo, através de suas conferências, suas obras unidas, seus conselhos, e dos vicentinos, das vicentinos. Então, a Sociedade São Vicente Paulo, ela é, assim, ela é muito respeitada. E tanto que, eu não sei se todos viram, mas na campanha da fraternidade agora, saiu numa via sacra, numas orações lá, num texto, o nome da sociedade São Vicente Paulo, que faz trabalho junto aos assistidos, né, de construir casa, porque o tema da campanha é sobre moradia, né? Eu gosto muito dos vicentinos, porque, assim, parafraseando o que eu já falei para trás, vicentino é pessoa de Deus. E interessante, assim, ter tocado no assunto dessas guerras que andam acontecendo, né? Porque tem gente ultimamente que tem lidado com essas situações como se fosse time de futebol, sabe? Como se fosse Cruzeiro Atlético, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, pessoa defendendo um lado que tá atacando o outro, ou falando que tinha que ser isso mesmo, coisa assim, mas porque o outro agia errado com tais pessoas, porque eram pessoas assim, porque eram pessoas de tal jeito. Só que o interessante é que, assim, Jesus, quando ele esteve presente, ele nunca condenou o povo, dizendo: não, vocês têm que tomar porretada mesmo, por causa que você fez isso, isso, isso. Não,
Então, assim, se for agir com essas moedas, né, a gente ficaria num loop infinito, né. Tipo: "Não, então você fez errado aqui, então eu tenho que te atacar. Agora eu te ataco de volta", e aí fica nesse loop infinito e a gente nunca vê a paz, né. Não é porque uma atitude foi errada que justifica uma outra que foi errada. Agora assim, para quem tanto para quem é vicentino e também para quem não é vicentino, quais são os gestos concretos, simples, assim, de fazer no dia a dia, que o senhor recomenda para o povo, tanto os vicentinos quanto os não vicentinos, né? Alguma coisa, assim, simples que num dia só dá para ela fazer e viver bem a quaresma, considerando aquilo como um excelente gesto concreto. Olha, a pessoa, ela quer ser considerada, assim, ela quer carinho, igual você falou, né, carinho. Então, o próprio Deus quer carinho. Nós falamos, assim, que Deus é ciumento, né, porque ele mesmo fala. Por quê? Que ele quer que nós o louvamos, ele quer que nós o bendizemos, ele quer que nós o glorifiquemos e ele quer que nós o adoremos. Deus quer carinho, ele quer que nós passemos a mão na cabeça dele também. Então, e o ser humano, normalmente, é isso dentro de nós. A gente quer ser considerado, não precisa ser celebridade, que mundo de gente batendo palmo, não. Por exemplo, eu cheguei aqui, todos vocês, tanto os rapazes como as moças, me receberam com um sorriso. Eu fiquei satisfeito, eu me senti fortalecido para falar aqui agora com vocês. Então, você perguntou o que que você pode fazer de sempre, é isso, é o sorriso, considerar a pessoa. Às vezes, nós vamos levar a cesta, material escolar, um medicamento, mas ele fica mais satisfeito quando você senta ali, conversa com ele, deixa ele falar, se ouvir, né? Então, é importante que ele precisa do mantimento, mas mais é o carinho que manda. Nós, todo mundo, quem não quer ser bajulado, entre aspas, né? Você passar por uma pessoa e ser, né? É interessante mesmo, porque, assim, tem hora que um simples bom dia faz a diferença na vida de uma pessoa. Isso mesmo. Faz mesmo, viu? E porque, por exemplo, isso até Deus não quer que nós sejamos arrogantes, egoístas, orgulhosos, tá? Então, é isso, a diferença da gente não precisa fazer mundos e fundos para agradar a Deus. Uma pessoa salva 100.000 pessoas, vamos supor, né? E uma pessoa salva uma pessoa, Deus vai ficar satisfeito no mesmo jeito, vai receber a pessoa lá no céu e dar um lugar bom lá para sentar e ficar bem. Então é isso. As coisas simples, a gente sempre serviu o irmão e a irmã, tá? Então é isso que eu acho assim, tá bom? É o servir nos detalhes, né, Deus é um Deus de detalhes e às vezes realmente são os pequenos gestos que fazem a diferença, né, para nós que vivemos num mundo tão escasso de tempo, tão escasso de atenção, realmente quando a gente consegue oferecer não só o alimento, mas a nossa atenção, acho que isso faz diferença, e além de deixar Deus feliz, deixa os nossos assistidos também, né. Sim. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final? Infelizmente estamos chegando quase ao final, mas gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, para aqueles que vão nos assistir, né? Fica à vontade. Bom, a mensagem que eu deixo, assim, uma eu falo assim, jovens, crianças, adultos, pessoas de toda idade, moças, rapazes, de todo, né? Venham ser vicentino. Você quer cumprir aquilo que Jesus veio no mundo, pregar o bem, a solidariedade, a irmandade, o amor, a caridade, venham ser um vicentino, venham ser da igreja, né, para vocês assistirem às missas, porque a missa é importantíssima. Aliás, tem que ser obrigatório, porque a missa é a renovação do sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás. Então, quando Jesus morreu, o sangue dele jorrou, nós falamos que é o sacrifício
cruento, cruel, com sangue, com maldade, com crueldade. No altar, na Santa Missa, quando o padre faz a consagração, nós temos sacrifício incruento, sem crueldade, sem derramamento de sangue. Mas é o mesmo sacrifício 2000 anos atrás. Ali tem a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, vamos assistir missa, todo mundo, crianças, mães, pais, levem seus filhos e continue dando assistência, assim, depois não abandona não, depois de certo tempo. O corpo precisa de alimento, né? Todo dia. A alma também, o alimento da alma são as orações, são a missas e a igreja, fazer o bem, esse é o alimento da alma. Então, vamos fazer isso. Muito obrigado, Diácono William. E fiquem ligados para a próxima edição do OsanaCast. Continue acompanhando nossas redes. Tem na legenda todos os nossos arrobas de todos os nossos lugares, endereços. Que possamos viver um excelente quaresma, renovados na energia, na fé, para continuar servindo sempre a Deus, que a gente serve na pessoa do pobre, que é a pessoa de Jesus Cristo. Bom, que essa quaresma continue nos fortalecendo, né? E que a gente possa continuar vivendo o nosso carisma vicentino da melhor forma possível, né? Inspirados por Osana em São Vicente de Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigada, Diácono William, pela presença. Obrigada a você que nos ouviu e a gente te espera no próximo episódio. Tamo junto, é nóis. Tchauzinho lá, confrade. Vamos ver.